Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido você a ficar comigo a mais um episódio incrível. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu arroba é renataguimarães.oficial e o arroba da Dor para a Cor. Não esqueça de colocar o sininho das notificações para os novos episódios, compartilhe com quem você ama e deixe seu comentário. O meu convidado hoje, ele é muito especial, muito legal, um cara gente fina, simples e com astral, gente, uma energia maravilhosa. Ele é host de um podcast, Pod do Dorje, está no YouTube, muito bom, por sinal, meu amigo. A história dele é muito impactante, é muito rica e eu tenho certeza que vai mexer com você que está aí. O Dorje nasceu na Paraíba, sertão nordestino, saiu muito cedo de casa para trabalhar e mostrar ao mundo o porquê que ele veio e aonde a vida colocou ele. A vida dele é marcada por superações e recomeços, e isso eu quero mostrar para vocês que é possível sim. Passamos pela dor, mas no processo de cada um encontramos a cor. Vem comigo, vem conhecer essa história. Dorje, que bom ter você aqui. Até que enfim! Até que enfim. Olá, meu nome é Dorgival Alves, sou apresentador do podcast Pod do Dorje, também sou corretor de imóveis e obrigado pelas lindas palavras, Rê, que você introduziu. Muito obrigado e espero trazer, sim, é claro, momentos de reflexões e superações para os seus seguidores. Sim, tenho certeza disso. É o que eu estava falando nos bastidores aqui com você, enquanto eu estava fazendo conteúdo da nossa pauta. Eu falei, uau! Começou assim, tipo, superação, né? Determinação. Eu acho que é uma coisa que pega uma palavra que pode Exato. definir você. E as perdas, superações e recomeços. E hoje você está aqui nessa banca comigo para compartilhar. E, Dorje, eu quero saber quem é o Dorje. Conta pra gente a sua trajetória. Você nasceu na Paraíba. Isso, sou nordestino, sou do sertão da Paraíba, uma cidadezinha, Rê, chamada Olho d'Água. Fica uns 400 ou 500 quilômetros de João Pessoa, da capital. Saí de casa muito cedo, né? Eu fui trabalhar em Porto Alegre, eu era vendedor ambulante em Porto Alegre, porque o meu intuito ao sair do Nordeste foi: vou buscar uma vida melhor para dar para meus pais, porque todo mundo sabe a realidade do Nordeste, né? Sim, E sim. principalmente quando você vai para os extremos. E você não deve se acomodar na situação que você se encontra hoje. Você sempre deve procurar se superar. Olhe-se para o espelho e fale: essa é a realidade que eu quero ter hoje, amanhã e sempre. Se te causa desconforto, procure então o que você quer de melhor para a sua vida. E feito isso, teve um cara que foi de Porto Alegre para o sertão e falou assim: eu preciso de pessoas para trabalhar comigo em Porto Alegre. São vendedores ambulantes. Sabe, você colocar várias coisas em um carrinho e saía vendendo nas ruas de Porto Alegre. Foi ali que eu encontrei minha primeira opção de sair. Na primeira oportunidade, eu queria sair do sertão. Porque eu amo meus pais me amam, mas só de amor Não vive, não se não se vive. vive. Você tem que tentar dar uma vida digna e boa para as pessoas que você também ama. E isso só vai acontecer quando você ir para o desconhecido. E assim eu fiz. Fui para Porto Alegre e tentar novos caminhos. E ali começou então essa sua trajetória profissional que só evoluiu. Mas assim, você falando, é preciso ter coragem. Tem O que ter que é coragem. coragem para você enfrentar o mundo aqui fora, como você falou? Você estava numa zona de conforto, assim, no bom sentido. Estava lá com os meus pais, tal. De repente, você vai para uma cidade que você não tem ideia, um trabalho novo. Mas aí vem o Dorgival com a sua ambição, com as suas metas. Como que foi esse desafio para você? Chegar numa cidade que você não conhece ninguém, né? Você saiu da sua zona de conforto e começar um trabalho novo. O primeiro desafio foi superar o frio de Porto Alegre. Imagina você do Nordeste. É verdade. Imagina você lá, 40 graus no Nordeste, chega em Porto Alegre fazendo menos 5 graus, porque eu fui bem na época do inverno. Nossa, ao extremo, né, Dorje? Ao extremo, só que Deus estava determinado a buscar a mudança que eu queria para mim e para minha família, porque veja bem, muitas vezes as pessoas que querem teu bem, seu pai e sua mãe, elas querem você por perto. E às vezes o querer bem dos seus pais, das pessoas que te amam por perto, te impede de você progredir. Se você for levar isso muito pro coração, não, as pessoas que eu amo estão aqui, não. Para onde você for, as pessoas que te amam também te acompanharão, tá? Então eu entendi isso como um pilar motivador para eu. Não, meus pais sempre me amarão, mas eu preciso sair de perto deles para que eu possa dar uma vida que eles merecem. Então foi isso a minha maior válvula propulsora. Eu vou embora. Quando eu cheguei em Porto Alegre, fazia muito frio.
muito frio, porque no Nordeste não existe roupas de frios. Você vai, Não tem frio não praticamente. tem frio. É uma Havaiana, uma bermudinha e tá tudo bem. Cheguei em Porto Alegre, nos primeiros meses, você sempre acha que vai desistir, sempre acha que não vai dar certo. Mas a vontade de eu querer fazer mudar era maior do que qualquer frio que eu pudesse estar sentindo naquele momento. Eu falei, não, eu não desisto. Porque na época existia um quadro, acho que era no SBT, no Domingo Legal, De Volta para Minha Terra. Ah, eu lembro! E quando eu cheguei em Porto Alegre, aquilo dali era muito gritante. Meus ouvidos chegava a sangrar quando as pessoas falavam assim, ai, quando é que você vai se inscrever no programa De Volta para Minha Terra do Domingo Legal? E eu falei, nunca. Nossa. Sabe por quê? Porque eu sou nordestino e nordestino não desiste nunca. Mas infelizmente, os quadros que aconteciam no programa eram de nordestinos que vinham para os grandes centros, davam errado e voltavam. Só que eu nunca fui esta pessoa de deixar as coisas darem errado. Davam errado, mas eu sabia que eu podia sim dar a volta por cima. Certo, você acredita em você, que eu acho que é o Sempre. ponto principal, né? Exato. Nunca terceirize a sua vida ou suas decisões nas mãos de terceiro. Porque Ou não subestime, né? ou não subestime. Você tem que ser a pessoa que vai te dizer assim, olha, eu vou fazer acontecer, eu acredito em mim. As pessoas só devem validar o que você já deve ter dentro de você. Porque se você for ficar refém ou dependente de opiniões e decisões dos outros, você está fadado a permanecer onde Você está fica por muitos estagnado. anos. Estagnado. É, uma coisa que me chamou a atenção, você quando fala da sua ida para o Sul, você fala muito nos seus pais, isso é muito bonito, é bonito, né, de ver Exato. o amor, a preocupação, a empatia. Mas e o Dorgival, você foi por você também? Porque eu vejo que você é uma pessoa muito determinada, no sentido assim, eu tenho um alvo, e eu vou atingir esse alvo, e nada vai me parar. Eu fui por mim também, porque eu nunca me contentei na vida que eu estava e que eu queria e que eu quero. Porque todos nós somos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou merecedor de viver o melhor que o mundo tem para oferecer. Sim, Então sim. eu sempre queria ir além. Como? Não sei. Mas se você não está disposto a dar o primeiro passo, ninguém vai dar por você. E eu fui por mim porque eu falava assim, não, eu só volto para o Nordeste rico. Porque acostumar na riqueza é fácil, difícil é você acostumar na pobreza. Na pobreza você diz, sou feliz. Não, você acostumou-se no meio do que você vive. Riqueza, existem várias formas de riqueza, mas eu queria me dar uma vida boa e uma vida boa para meus pais, dar uma casa para meus pais, uma condição de vida melhor para eles. Primeiro eu pensei em mim. Sim. Claro, automaticamente você pensa nos seus pais, porque seus pais, né, te deram a vida e te Isso é colocou lindo. no mundo. É honrar, né? Exato, honrar meus pais. Então, quando eu fui para Porto Alegre, eu vou mudar a minha vida, porque não é possível. Todas as pessoas têm uma vida boa, merecem uma vida boa, porque eu não. Então, eu me dei o direito de me permitir ter uma vida boa. Hoje, eu acredito que eu vivo uma vida boa. Não consegui dar a vida boa que minha mãe merecia, porque nós vamos chegar lá, depois tive um trágico acidente, enfim. Mas eu estou me dando isso, estou me permitindo viver. Mas você tentou. Eu sempre falo tentei. que a vida ela é feita de tentativas, não de achismo. Enquanto você está achando, você está parado. Exatamente. E eu acredito muito, eu quero que você me fale essa sua experiência, porque assim, trabalhar o merecimento, né? Porque às vezes a gente fala, eu não mereço isso. Por que não? Merece. Só que você tem que entender primeiro o que você merece. E o autoconhecimento. Nesse processo, eu acredito que você voltou muito pro Dorje. Sim. E aí foi um processo, assim, de liberdade, mas não é fácil. Não é fácil, você tem que abdicar de muitas coisas e você entender. Quando dá tudo errado, ninguém te apoiou. Quando dá certo, as pessoas falam, nossa, parabéns, você conseguiu. Então, entenda, você sempre vai ser sua maior inspiração. E quando eu saí de casa, eu falei para meus pais, meu pai, eu vou embora e eu vou comprar uma casa para vocês. Porque, infelizmente, meu pai sempre viveu na casa dos outros. E meu pai ainda mora até hoje, porque meu pai fez a questão de vender a casinha que nós compramos para ele. Eu compro uma casa, vou ganhar dinheiro, volto, compro uma casa para vocês e depois eu volto novamente. Então eu sempre tive essa vontade de querer mais. Não se acostume na situação que você se encontra. Independentemente, sabe, se você é rico, se você é pobre, se você está emergente, eu acho que você sempre tem que ser uma pessoa que quer saber o além. E se meu próximo passo for melhor do que eu estou hoje? Eu acho que isso sempre isso vai te levar a caminhos que você está se permitindo a viver. Agora, se você fala, não, aqui tá bom, aqui ninguém me tira, daí, meu querido, a pior prisão que você tem é que você mesmo cria. E a sua história é tão rica, né, nesse sentido de subir um degrau de cada vez. E é legal assim, você subiu um degrau, mas você não parou lá em cima. Você continuou
e continua a subir. Então você começou como um vendedor ambulante, que eu acho que é uma experiência incrível. É incrível, mas cansativa. Muito. Sim. E tem que ser muito valorizado, né? Porque as pessoas às vezes têm preconceito, né? A sociedade, e são excelentes profissionais. Eu tenho certeza que você aprendeu. E aí me conta essa trajetória de ambulante, aí você não parou, né? Aí você viu a sua veia aí de... Não, aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não quero mais ser uma pessoa que fica perambulando pelas ruas. Eu vou ter um ponto de referência. E um dia eu estava caminhando nas ruas de Porto Alegre, e tinha uma rede de supermercado que é bem famosa lá, e eu disse, quer saber? Vou procurar um emprego de carteira assinada. E entrei em um supermercado e fui diretamente no RH. Aí preenchi uma ficha, enfim, fui chamado. Só que eu sempre quis mais. Eu falei, não é possível que eu vou trabalhar a minha vida toda. Eu já começo a pensar, projetar a minha vida. Isso é ótimo. Sempre projeta a sua vida onde você quer chegar. Eu falei, cara, se eu ficar aqui por 20 anos ganhando R$1.000, eu não vou progredir. Mesmo que eu me esforce o bastante para crescer dentro da empresa, se eu pegar como referência o meu gerente, ele ganha um valor Y. E eu já começava, meu Deus, não dá. É como se eu já conseguisse, eu já me vejo sempre um passo à frente. E um dia eu fui abrir uma conta no Banco Itaú e o gerente falou para mim assim, Doge, acho que você deveria trabalhar no banco, porque você fala muito. E bem. Fala muito e bem. E eu acredito que foi ali meu mindset, mudou. E eu falei, tá, como que eu faço para trabalhar no banco? Ele disse, deixando um currículo, eu deixei um currículo, fui chamado no banco. E rapidamente a minha vida começou a dar um upgrade. Por quê? Você começa a conhecer outras pessoas diferentes das quais você estava habituado. O nicho, né? O nicho. Então, quanto mais pessoas interessantes você consegue agregar na sua vida, mais rápido você vai ganhando mais espaço. Então, eu sei que eu entrei no banco, rapidamente eu virei gerente. Olha! Eu virei gerente porque eu entrei como atendente, assistente e gerente. Em um espaço curtíssimo de tempo. Fiquei por 7 anos no Banco Itaú. Foi aí que minha vida começou a mudar. Eu falei, caramba, quanto mais pessoas interessantes eu tenho próximo de mim... Isso é muito legal. E você acaba atraindo, né? Porque você começa a viver no mesmo nicho que você quer aprender mais, né? Referências de pessoas, e você acaba atraindo. Isso eu acredito muito nisso. O poder da atração é muito interessante, sabe? Não que eu abandonei as pessoas que me acompanhavam, claro que não, né? Por incrível que pareça, eu tenho amigos que ainda continuam trabalhando no supermercado, o qual nós entramos juntos. É o que ele quis pra ele? São Acredito escolhas, que sim, né? porque outro dia eu voltei lá e eu falei assim, amigo, você continua aqui 15 anos depois, tantas coisas aconteceram lá fora e você continua aqui dentro. São escolhas. São escolhas. E você escolheu ir no caminho de andar pra frente, de ir atrás do que você realmente sonha, né? Exatamente. Isso é muito... Nossa, imagina, de repente sua vida mudou, você ficou um bom tempo no banco, rodeado de pessoas. Eu tenho certeza que você aprendeu cada vez mais. E hoje você tá num segmento imobiliário, onde você faz você é líder, né? Exato. Fala pra mim dessa liderança. Aí, nesse período, né, eu morava em Porto Alegre, tudo isso. Eu vou voltar um pouquinho. E eu fui chamado para assumir uma agência aqui em São Paulo. Por isso que eu estou aqui em São Paulo, né? Sim, eu fui chamado pelo Banco Santander para ser gerente aqui em São Paulo, numa agência aqui na Lapa, na Zona Oeste. E eu fiquei como gerente aqui, era gerente tesoureiro, meu Deus do céu. Que responsabilidade, hein? Nossa, só que pós-pandemia, as agências, os bancos, as empresas, né, começou a enxugar o quadro de funcionários, vai muito para o digital. E eu atendia muitos corretores de imóveis, e eu falava, caramba, esse cara ganha muita grana. Ele ganha mais do que um gerente geral, um diretor, uma única venda, em um mês, né? Só que pós-pandemia, eu fui desligado, né? O banco chamou os cargos de liderança e outros funcionários e fez acordo, não demitiu, fez um acordo ali, sim. E eu aceitei. Mas o que eu tirei de lição? Quando você trabalha de CLT, se você não tem a veia empreendedora, porque empreender no Brasil não é fácil. Nada. Para ninguém, mas todos nós brasileiros acredito que nascemos com a veia empreendedora. Sim, sim. Eu me doei praticamente 10 anos para o cargo de CLT. Meus sonhos estavam parados nas mãos dos outros, até o outro falar que eu poderia permanecer na empresa sim ou não. E quando eu fui desligado, eu falei, não, as pessoas nunca mais me dirão se eu mereço ganhar um aumento ou quando que eu posso tirar férias. Não me aceito mais trabalhar de CLT. Eu vou agora, então, ser corretor de imóveis. Por isso que hoje eu sou corretor. Hoje eu estou gerente, mas eu sou corretor de imóveis. A profissão é corretor de imóveis. Sim, sim. Você passou por uma transição de carreira, né? Passei, fiz uma transição. Fazer transição não é fácil. Não. Tudo é incerto.
É preciso, eu sempre falo, eu também passei por uma transição de carreira aos 45 anos, assim, uma carreira totalmente diferente, que era uma realização pessoal minha. Eu falava assim, qual é o meu propósito agora de vida? E um dos pilares que eu acho super importante para uma transição de carreira é coragem. Porque é o que você falou, empreender hoje, principalmente no Brasil, você não é reconhecido, mas se é isso que você tem vontade, eu acho que vale muito a pena. Tem que ter uma estrutura. Conta pra mim como que foi essa fase de transição. O que que passou na tua cabeça? Medos? Passou alguma insegurança? Medo. O que acontece? Eu era gerente no banco. As pessoas te veem como uma autoridade. Você tem um certo glamour perto dos seus amigos. Poxa, você é Sim. gerente do banco. Alçada, né? Você tava na alçada máxima. Só que daí quando você sai do banco, outras empresas te chamam para trabalhar com elas. E você vai colocar muito, meu Deus, eu posso ter um salário fixo, mas eu posso fazer o meu salário se eu ficar autônomo. E outros bancos me chamaram para trabalhar e eu estava naquela fase muito medo. O medo sempre vai existir. Sim, é natural. Você não pode tomar É conta, natural. né? Agora o medo não pode determinar quem você é. Porque o medo, ele vive em você. Sim. Então, se você deixa o medo falar mais alto do que suas atitudes, você vai viver sempre com medo de arriscar o desconhecido, né? E eu, não. Eu vou ser corretor de imóveis, eu vou fazer um teste. Porque, né, você ser empreendedor é você encontrar soluções para onde as pessoas encontram, nossa, eu não consigo fazer esse problema. Não consigo resolver este problema. Eu sou igual a você, Rê. Você falou para mim no início, sabia que era muito observadora. E eu Sou. sempre observo que os outros erram para que eu possa entrar no erro dele e resolver o E dar problema a solução. e dar a solução. Então, no mundo de corretor de imóveis, existem milhares de corretores de imóveis. Você vai nos plantões de vendas, estão lotados. Basta você fazer uma vírgula de diferente dos demais, você se destaca. E aí é meu campo de luta, porque eu consigo ver onde eles erram, e a maioria erra. Porque a Sim, maioria está acostumada a fazer o mesmo todos os dias. o padrão, O né? padrão. E você tem que olhar para aquilo e falar, meu, o que eu posso fazer diferente daqui? E na minha primeira venda, eu fui para uma construtora, fiz em 15 dias. E eu falei, é aqui meu caminho, porque hoje eu trabalho no segmento popular, Minha Casa Minha Vida. Tá. Eu fiz a minha primeira venda em 15 dias. Só como que foi minha primeira venda? Quando você vende Minha Casa Minha Vida, as pessoas querem mais que você as ajude e as ensine como é que ela faz para comprar um apartamento. Porque muitas vezes são pessoas carentes de muitas informações. Sim, verdade. E eu falei, cara, eu sou um cara muito bom em dar soluções, em ensinar para as pessoas. Então é aqui que eu tenho que entrar. Vou ensinar as pessoas que como compram um apartamento. E eu consegui fazer isso com muita maestria. É uma consultoria que É você uma dá. consultoria, como se fosse uma consultoria. Certo. Só que a maioria das pessoas, elas não faz isso. Elas faz a esteira comum da vida. Liga pro cliente, ó, tem uma promoção aqui, tem um lançamento, quero vender para você. Ela não se preocupa no cliente, e sim só em vender. Você é muito humano nessa parte, né? E eu falei, e eu imaginei, olha só, quando você, Renato, ou qualquer pessoa vai comprar um apartamento não é igual comprar um sapato em uma loja. É um sonho de uma vida toda. Você compartilha o sonho com seu marido, com seus filhos, com as pessoas mais próximas que você ama. Vamos comprar um apartamento? E eu sempre tive esse cuidado de dar um zelo para este sonho, porque é um sonho, você vai morar por 30 anos ou mais, né? Porque Você vai dar essa solução do planejamento, né? e daí eu falei, não, é aqui o meu caminho. E eu comecei, mas eu sempre tive a veia de líder. As pessoas nunca me Sim. viam como apenas um corretor. Eu vejo você como líder, eu tô falando com um líder aqui. E daí eu sempre fui puxado pro cargo de liderança. Por isso que hoje eu sou gerente da construtora. E você teve dificuldade? Porque existem duas mentalidades, eu também passei por essa experiência. A mentalidade do CLT, que ele é limitado, ele não tem autonomia. Às vezes ele tem vontade e não tem autonomia. Nossa, E quando você vira autônomo, você tem que virar a chave, você tem que pensar alto. Você teve isso? Tive. O que aconteceu? Quando você é CLT, você é limitado que as pessoas já acham que você pode ou deve ganhar. Agora, quando você é autônomo, você é sua empresa. Você é seu chefe, você é seu relógio ponto, você é tudo o que você deseja. Você é um ecossistema. Você é um ecossistema você é um ecossistema que vai girar em torno de você mesmo. Quanto mais você se doar e se capacitar para isso, maior você vai mais longe você vai chegar. E eu ficava muito preocupado. E se, no início, é claro, hoje eu não tenho mais essa preocupação. E se eu não conseguir vender? E se eu não tiver caixa para me manter, pagar minhas contas? Porque o CLT, ele já sabe exatamente o dia que ele vai receber para pagar as suas contas. O autônomo não. Por isso que você tem que ser aquele cara todos os dias que você acorda de manhã e fala: hoje será o melhor dia da minha vida.
hoje vai acontecer. E você tem que fazer acontecer. Eu costumo dizer, desculpa te cortar, que quando a gente começa a colocar e se, já existe dúvidas. Aí você já começa com a negativa, e é o que você falou, a gente tem que olhar para frente e empreender é acreditar em você. Exatamente. No seu potencial. Porque você é a sua empresa. Tudo que você construir, entenda, a mola propulsora, o iceberg central é você. Você vai ser sua empresa na personificação do seu CNPJ. Então você nunca poderá se permitir fracassar, porque se você fracassa, tudo que tiver em sua volta, tudo que você construiu, vai às ruínas. E eu nunca me permiti isso. Eu sempre fui um cara que não. Tanto é que o meu podcast leva meu nome, porque tipo, se eu fracassar, meu podcast fracassar, é porque eu, Dorgival, fracassei. E isso eu não permito, porque, cara, Deus me deu uma vida. Deus não me fez nascer aprisionado ou acorrentado a alguém. Eu sempre vou ser o cara que vai determinar onde eu quero chegar. E de verdade, eu nunca consigo escutar opiniões das outras pessoas. Eu até peço, mas a decisão final é a minha. Isso é muito importante. Você acha que a pessoa nasce líder ou ela se torna líder? Então, depende da sua ambição. Porque ser líder é liderar. As pessoas te veem como alguém que pode dizer as diretrizes, o que pode fazer, o que pode ser feito e onde você pode melhorar. Então, acho que você se transforma um líder, você não nasce. Talvez com suas capacidades que você adquire no dia a dia ali, as pessoas sempre vão te observar. Mas como que você ganha referência das pessoas ou você vira um líder? Mostrando na prática como que se faz. Você sempre tem que ser aquele cara que procura uma solução para um problema que as pessoas falam, oh Deus, oh céus, como resolver? Você vai lá com sua calma e mostra uma solução. Por isso que as pessoas já começam a te ver como um líder. Hoje, por exemplo, sou gerente e tenho alguns corretores que trabalham comigo. Por que eu sou um gerente? Porque eu consigo mostrar soluções para os problemas. Sozinho, não, em conjunto, mas... Sim, é um time, né? É um time. Você sempre tem que saber que o seu sucesso também depende do seu líder. Isso. A linguagem dos seus corretores. Do time. Eu acho que é time. um conjunto, é um time mesmo. Liderança com o time, é um relacionamento. Exato. Né? A linguagem do seu time com você, de você com o seu time, e essa parte humanizada. O líder, ele tem que ser humano, ele tem que saber, deixa eu ver como que tá meu time, deixa eu pegar uma pessoa aqui para conversar um dia, né, para ver se tá tudo bem com ela, porque às vezes não está tudo bem, e você precisa entender, até para o seu time ter um bom rendimento, bons resultados, né? Então, o líder é isso, é lidar com vidas e ter a empatia e dar a solução. Eu acho isso, pra mim, você falou isso muito bem pontuado. É uma pessoa. O líder tem que entender que todo dia vai chegar alguém com um problema. Seja pessoal, seja profissional. E não dá para separar o profissional do E não pessoal. dá, as coisas andam de mãos dadas. Por isso que eu acho interessante que os líderes, eles devem chegar pontualmente. Olha, hoje eu vou tirar um dia com você. Fazer hoje uma agenda dia, né? Eu faço isso aí, sabe por quê? Porque... às vezes, o seu liderado, ele não quer falar para você que está passando com um problema pessoal, em casa e tudo mais. Mas quando o líder ele se aproxima da pessoa para saber como é que ela está, como é que está a tratativa com os clientes, no meio da conversa, ele vai acabar falando que está com algum problema. E você vai tentar, da melhor forma possível, dar uma solução. Porque nós somos pessoas. A nossa tendência é nos recolher. Né? Você não está muito... Eu, por exemplo, eu não mostro muito minhas fragilidades. Porque, na verdade, eu sou um líder. O líder nunca vai mostrar a sua fragilidade para os seus liderados. Né? Ele sempre tem que ser uma pessoa forte. Mas sempre tem alguém que você vai se abrir. E também, ninguém é 100% forte. E você é um líder, mas em primeiro lugar um ser humano. Então, se você também não está bem, você tem que ter essa coisa da liberdade de expressão, né? E eu acho que uma boa comunicação com um time é o primeiro passo para ter um time de sucesso. Exatamente. Não é? Porque todo mundo sabe a sua rota, por onde eu devo ir. Por onde eu devo ir. E liderança é lidar com sentimentos e lidar com a vida, né? Exato. Com os desafios da vida. Então você teve esse seu processo de carreira maravilhoso, mas agora nós vamos falar sobre dor. Que não é legal, mas também precisamos falar, né? Expor isso. E, Dorgi, você passou por um processo que eu confesso que eu fiquei impressionada de perdas recorrentes. E eu quero que você conta pra gente, assim, nos conta assim, infelizmente você passou por isso, como foi lidar com isso, acredito que não tenha sido fácil,
E o luto na sua vida? Qual é o papel de tudo isso? Pô, igual eu falei no início, né? Quando eu estava em Porto Alegre, meu foco era ganhar dinheiro, voltar para casa, comprar uma casa para meus pais. Só que bem no início da pandemia, bem no início, teve uma tragédia familiar, né? Meu pai se acidentou com minha mãe de moto, né? Teve esse Nossa. acidente e acabou que vitimou a minha mãe. Nossa. O que eu aprendi com isso? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cara, se você quer falar para alguém que você ama esta pessoa, fale hoje. Porque um dia anterior eu conversei com minha mãe e eu tirei um print do meu telefone porque ela estava muito brava. Ela estava falando da minha irmã que estava indo para Porto Alegre e não havia avisado, né? Porque nós nunca fomos dizer, mãe, tô indo embora. Não, a gente só avisa que foi embora quando chegou lá, sabe? Ah, tá. E nesse dia eu estava conversando com minha mãe e ela mandou a minha irmã trazer alguns doces e queijos, porque o nordestino que se preze, quando vai para o Nordeste, tem que levar uma mala só para trazer. Isso aí. Meu Deus. É uma delícia, né? É uma delícia. E a minha irmã estava trazendo essas bugigangas todas e eu separei o queijo, o doce e coloquei em potinhos diferentes, porque eu morava na região metropolitana de Porto Alegre e meus irmãos moravam em Porto Alegre. E eu liguei para minha mãe para dizer para ela que eu tinha separado as coisas para levar para meus irmãos na capital. Tá. Só que nesse dia eu falei com ela e eu tentei ligar novamente. Só que ela já estava dormindo, porque o nordestino que se preza deita junto com as galinhas, né? Quando é 5 horas, tá todo mundo já... Adoro, Meu eu tenho Deus. esse ritmo. Adoro, adoro, adoro. E daí Saudável, hein, gente? Aí eu peguei... Havia conversado com ela antes, tirado um print, só que quando eu fui conversar com ela novamente para falar que eu tinha separado as coisas, mandei um áudio, ela não visualizou, eu liguei para meu irmão e falei, mano, fala pra mãe que eu tentei ligar para ela e mandei um áudio dizendo que eu já vou levar as coisas amanhã para meus irmãos que moram em Porto Alegre. Só que ela nunca ouviu esse áudio. Ele falou, não, Bega é meu apelido de irmão, né? Mãe, já está dormindo, mas amanhã eu falo para ela. E quando foi umas 7 horas da manhã, meu telefone tocou. E Inácio ligando essa hora da manhã, que era meu irmão, né? Nada típico, né? Nada típico. E ele falou, Bega, mãe morreu. Porque nós nunca tivemos essa questão de ser tão, assim, direto, né? Nossa, mas ele falou assim? Porque eu vou chegar lá porque nós somos assim. Ah. E eu peguei assim, Inácio, como assim mãe morreu? Você achou que fosse brincadeira Eu achei no que fosse começo? brincadeira. E eu desliguei meu telefone, porque meu irmão, né? Toda família sempre vai ter alguém que é meio apressado. E eu desliguei o telefone. Só que o meu ex, que estava comigo na cama, foi lá, já sentiu que, né, poderia ser verdade, me abraçou. Mas eu nem tchan, voltei a dormir. Nossa. Quando eu levantei de costume, que eu liguei meu Wi-Fi. Pra que eu liguei meu Wi-Fi? Um monte de mensagem ali. Nossa, um monte de mensagens. E bem na pandemia não tinha nada. Voos, carros, não tinha nada. Nossa, verdade. E de verdade, a pior coisa que eu recebi foi a foto da minha mãe no meio de uma BR, com um monte de mato em volta, porque para impedir que outros carros viessem e acabassem, né, atropelando o que já estava... Piorando, né, o que já ali. tinha acontecido. E daí, ali, tudo mudou. Assim, tipo, parece que tudo o que eu imaginei se desmoronou. Mas eu sempre fui do quesito assim, ó, todos nós estamos na fila de partida. A ordem exata, ninguém sabe. Uhum. É claro que pela regra natural da vida, os filhos, né, tendem a sepultar seus pais por velhice, não por coisa... A ordem da natureza, a né, ordem natural da cronológica. vida, não de forma tão abrupta. E eu falei assim, é claro que eu tive aquele impacto de imediato, eu entrei em prantos, né, ali, e meu Deus, e agora, o que fazer? Enfim, veio tudo que você não esperava acontecer, aconteceu num único dia, numa manhã. E eu falei, tá, mano, pode proceder com os processos fúnebres. No caso era meu irmão que estava na Paraíba. Só que daí, por mim, sendo de verdade, eu não teria ido. Porque eu acho assim, o momento de eu dizer que eu amava, que eu gostava, que era tudo pra minha vida, era enquanto ela estava viva. A partir do momento que ela se foi, eu já tenho aquele hábito assim, não... Guardar Cara, as boas lembranças. eu acho assim, né? eu acho que nós estamos aqui de passagens, né? Eu acho que sempre nós vamos voltar para algum lugar de onde nós viemos. E eu falei, mano, só que meus irmãos não aceitaram. Não, nós temos que ir para Paraíba, temos que fazer isso, fazer o processo fúnebre de mãe. O pior é que nós tivemos que mandar embalsamá-la por 5 dias. Imagina você sair do Rio Grande do Sul de carro em 3 dias de viagem. E sabendo que sua mãe tá lá no processo de... Nossa, gente, que situação horrível. Foi terrível, isso. beleza. Aí nós fizemos todo E o manter processo. tentar manter o autocontrole, né? Que você tá numa estrada também. Você não deve deixar as coisas ruins
tomar em conta. Tomar em conta. Eu sempre falo, você sempre é o cara que dentro de você tem uma ferramenta que você regula. Não, isso vai me atingir até este ponto. Não vai mais dizer a forma que eu devo agir. Passou todo o processo, aí a gente fez os processos. Só que minha irmã também, minha outra irmã, ela estava fazendo tratamento de câncer. E logo que aconteceu com a minha mãe, 1 ano e meio depois, a minha irmã faleceu de câncer. Nossa. Não, meus avós, muito pra você. 30 dias depois que minha mãe faleceu, meus avós faleceu. E eu falei, meu Deus, vai tirar todo mundo que eu amo, se eu levantar os braços, Deus puxa. Vou até evitar levantar os braços, né? Porque... Muita coisa, né? Em um curto prazo. Sim, foi um processo muito... que você fala, cara, tá todo mundo se indo. Por quê? E você começa a se questionar, Deus. Você se questionou do porquê você passando por isso? Você se questiona. Você teve um momento de revolta? Teve, você olha assim, não é possível, cara. Tipo, eu tô na melhor fase da minha vida, Deus vem levar minha mãe, aí você acha que passou aquilo ali, Deus vem e leva seus avós, aí tempo depois Deus vem e leva minha irmã. E eu falei, ué, o que está acontecendo? O que eu tirei de aprendizado disso? Seja forte. Porque você nunca sabe qual é o próximo passo. O próximo passo pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Porque o que acontece? Todos os dias amanhecem pessoas que não concluíram seus sonhos. Por algum motivo não chegou a ver a luz do dia para colocar seus sonhos em práticas. Por isso que hoje... Valorizar o hoje, eu né? valorizo o hoje, penso na manhã e nunca, jamais, em hipótese alguma, eu transfiro aquilo que eu desejo alcançar para os outros decidirem. Nunca. Uma coisa que me veio na cabeça agora, né? Você fez muitos planos. Você, Dorgival. Fiz muitos planos. Vou sair do Nordeste, quero ajudar os meus pais, vou para o Sul. Esse era o seu plano, mas o plano de Deus não. Exatamente. E é o que prevalece, é o plano de Deus. Então a gente às vezes acaba fazendo muitos planos, nem concretiza esses planos. E quando Deus mostra, é a minha vontade e é a melhor, às vezes com uma perda, né? A gente fica meio confuso, questionando. Mas eu creio muito, Dorje, que o plano de Deus sempre é o melhor pra gente. Às vezes a gente fica assim, por que eu tô passando por isso? Agora eu mudei essa palavra, eu coloco, pra quê? Né? Alguma lição eu vou ter que aprender aqui, daqui pra frente. Eu tô estudando uma filosofia que meu pai falava muito e o meu filho fala muito. E eu nunca pratiquei, nunca quis conhecer. E por circunstâncias da vida, eu falei, deixa eu ver o que é essa filosofia que eles tanto falam, porque são duas pessoas que têm excelentes referências, então eu vou ver qual que é. É a filosofia estoica, você já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não estudei. Vale a pena estudar e praticar, não só estudar. E ele tem 3 pilares na filosofia estoica, que é percepção, ação e controlar as suas emoções. Então ele direciona você a viver hoje. Porque todos os dias vão ser todos os dias. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, a gente planeja muitas coisas, mas não foca no hoje. Não fica preocupado. E coisas que não podemos controlar. A gente quer controlar aquilo que a gente não consegue, ao invés de controlar as nossas emoções. Ele dá um exemplo, Dorje, que eu tomei isso para minha vida. Você está esperando um voo. Esse voo atrasou. O que você pode fazer com isso? Nada. Mas o que você pode fazer com você? Você consegue controlar as suas emoções, ou tentar. Exatamente. E tanto é que depois de todos os acontecidos, eu acabei parando aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo a minha vida começou a ganhar forma. Talvez Deus me fez passar por tudo isso. Exatamente. Para que eu pudesse sair do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou em São Paulo e hoje, graças a Deus, eu sou muito... Eu já me considero uma pessoa... Eu tô ficando nojento. Você é de São Paulo. Eu tô ficando nojento. Tô ficando nojento. Todo podcast todo nos trinques, já gente. Já tô sendo convidado para podcast aqui da Do Pra Cor, a minha amiga Rê. O que aconteceu? Vim aqui para São Paulo, parece que tudo mudou, parece que todas as coisas ruins ficaram em Porto Alegre, porque aqui as coisas começaram a acontecer de verdade. Eu vivo hoje planejando o futuro, mas meu futuro é hoje, é agora. Tudo que eu decido é agora, porque amanhã vai ser a mesma coisa. Todos os dias o sol nasce no mesmo horário, né? Planejar sempre o que você vai fazer daqui a pouco, né? E eu comecei aqui. Hoje eu tô no meu podcast. Nossa Fala do seu podcast. Gente, eu já fui nesse podcast. Tá no canal do YouTube, né? O Pod do Doge. E é maravilhoso. Todas as pautas, são pautas assim que faz você refletir, aprender.
Eu acho que tem muitas pautas assim importantes para quem quer empreender, Exatamente. ramo imobiliário. É muito legal. Eu fui entrevistada. O meu tá lá, hein? Vocês podem E assistir. o que acontece? Aí eu peguei e vim pra São Paulo, né? E tudo aconteceu. Hoje eu sou um cara anônimo, não anônimo. Por quê? No meu perfil do meu Instagram, eu alcanço ali mensalmente 4 milhões e meio de pessoas. Que maravilha. 4 milhões. O que é que eu faço com isso? Coisas boas, é claro. Por isso que hoje eu sou corretor, hoje eu estou gerente, mas nós somos corretores de imóveis, a nossa formação. E quando eu criei meu podcast, qual era o intuito do meu podcast? Trazer pessoas que contem lindas histórias, conta a sua história de empreendedorismo, ou não, ou pessoas que querem lá contar a sua história. Mas eu tenho um foco específico, pessoas que estejam de alguma forma engajadas na internet. Por exemplo, que participe de podcast, que tenha podcast, ou uma pessoa que, por exemplo, Tem visibilidade. que tenha mais visibilidade. Porque o que acontece, Rê? Tô me sentindo importante. Você é uma pessoa empreendedora. É interessante para as pessoas escutarem você falando como que você fez para você ser empreendedora, como que você se descobriu empreendedora. Porque hoje, porque você é vista como a host do podcast, a fotógrafa que você conta histórias. Então isso é interessante. Por isso que o foco do podcast Pod do Dojo é basicamente isso. E eu estou muito feliz porque é uma realização pessoal. Porque você tirar o sonho do papel... Não é fácil. Não é fácil. Sonhos todos têm, mas você está disposto a tirar do papel? Então, precisa ter coragem. Precisa ter coragem. E um propósito, né? Então, quando eu fui no seu podcast... Eu fiquei muito feliz que eu falei, gente, ele teve a mesma coragem do que eu, né? Das caras, Dá um falar. frio na barriga, né? Dá, e é gostoso esse frio na barriga, é um desafio. Eu gosto muito de desafios. E é o que você falou, é alcançar vidas. Nós somos comunicadores, né? Então, nos tornamos, de alguma maneira, referência e inspiração para outras pessoas. Convidados como você, está aqui hoje nessa banca, eu já estive na sua banca, contando a minha história, também vou ser uma inspiração. E hoje em dia, as pessoas precisam dessas referências, que às vezes elas estão estagnadas, estão no off. São pessoas com potencial enorme, que eu acho um desperdício uma pessoa com um potencial enorme ficar no off. Exatamente. Eu acho que, cara, você tem que perceber, eu sempre falo, não terceirize os seus sonhos nas mãos de ninguém, pelo amor de Deus. Você é o cara que vai acordar de manhã cedo e vai falar assim, hoje eu mudo a minha vida. Isso. Hoje eu escrevo um capítulo diferente. Ah, não vou pedir opinião de parente, de chefe, de irmãos. Não, cara, primeiro peça opinião para você mesmo. É isso que eu quero? É isso que eu vou fazer. Você é um cara que não precisa da validação externa, né? Não preciso, nunca terceirizei nada meu pra ninguém, é decisões minhas, se der certo. É claro, Rê, eu sempre peço opinião para ter visões diferentes. Aí, por exemplo, eu tenho um sonho, eu pedi opinião pra Rê, que já tem uma vivência maior do que a minha. E você pode me falar, Dodge, eu acho que se você fizer assim, fica legal. Então, eu vou pegar a minha vontade de fazer, pegar as opiniões que eu acho que pode agregar no meu sonho e tirar meu sonho do papel. Isso. Não, quando eu falo que eu não terceirizo, não é que eu não converse com as pessoas. Não, você ouve, eu entendi o que você falou, o processo. Eu pego o melhor que elas têm, agrego no meu sonho e tiro do papel. Isso é fantástico. Exato. Isso é ser autêntico, né? Porque hoje ser autêntico também é difícil, né? Que as pessoas interpretam de uma forma preconceituosa você ser autêntico. Nós somos autênticos. O Exato. fato de estar aqui, criar um podcast, gente, não é fácil. Você criar um podcast, você desafiar, você ter, né, essa veia de comunicador. Falhamos e tudo bem. E o medinho? E o primeiro convidado? Nossa, então, você não sabe como funciona. E nós estudamos, tá? Não é só sentar aqui, não. Existe um pré, né? A gente se prepara, pautas, exatamente, tudo, a gente conversa, nós conversamos nos bastidores, é um quebra-gelo, tem pessoas que são tímidas. Tem. Poxa, o meu primeiro convidado, Rei, e eu falei, meu Deus do céu, tinha um cara, o nome dele é Mourão, ele trabalha na Jovem Pan e trabalhava com a Eliana. E eu falei, vou trazer este cara para meu podcast. É como o primeiro beijo, você sempre vai ficar, e agora? Eu vou convidá-lo, se ele aceitar, nossa, para mim seria excelente. Não é que o danado aceitou? Então, mas sabe o que é isso? Você acabou de falar uma coisa que me chamou a atenção. Você sabe que eu sou super observadora, né? Você fala com firmeza.
Eu vou trazer o Mourão para o meu podcast. Eu sempre procuro ser afirmativo, tá, galera? Mas o seu jeito de falar, você tem autoridade. Você falando agora, eu falei, é por isso que vai, entendeu? Por isso que dá certo. Daí eu mandei um direct pro Mourão. Autoridade. Aí eu mandei um direct pro Mourão. O Mourão falou, não, Doge, eu vou. Eu falei, meu Deus, ele aceitou. E agora... Bom, agora é comigo. Agora é comigo. Eu falei, cara, mas eu nunca tinha gravado podcast, nunca. Mas eu criei e eu trouxe alguém que já tem muitos seguidores. E fazia muita chuva, muita chuva. E do nada o Mourão mandou pra mim assim a mensagem, Doge, tá chovendo muito, mas eu vou chegar no programa, tá bom? E eu falei, meu Deus, tomara que Deus existisse. Mourão, beijão pra você, agora tá sabendo que eu pensei isso. Mourão foi uma peça-chave, hein? Nossa, quando o Mourão veio para meu programa, porque o Mourão é jornalista, então é um cara que já se expressa bem, se comunica muito bem. E eu falei, eu vou mais observá-lo do que falar, porque da forma que ele fala, eu vou tentar falar igual. Porque você sempre mantém, né? Sim, você vai se espelhando, você vai falando, putz, peraí, deixa eu ver o que eu vou... Eu, por exemplo, fiquei nervosa com você aqui hoje. Daí meu Deus do céu, aí eu sei que passou tudo isso, e daí o pessoal do Pânico começou a me seguir, daí eu comecei a me sentir importante. Nossa, o elenco B do Pânico... Resultados, frutos. Elenco B do Pânico, elenco cast do Pânico, eles me seguem, e às vezes eu posto os meus reels, e eles compartilham, e eu, tipo, coloco eles em collab, e eles aceitam. Olha que legal. E eu fico muito feliz porque eu não era um cara da mídia, eu era autônomo, anônimo, e hoje as pessoas me veem, tipo assim, o pod do Doge, uau, delícia. Você tá né? conhecido, você tá visto, né? E eu quero te perguntar, você tem alguma dificuldade de lidar com essa exposição, essa visibilidade? Às vezes sim, às vezes não. Eu adoro. Ai, gente, eu adoro o jeito dele. Gente, quem tá na internet quer de alguma forma ou de outra prender sua atenção, merecer o seu like, sua curtida. Tem pessoas que vão te criticar, te elogiar. Se eu falasse pra você, não, Rê, eu estou na internet, mas não quero ser famoso. Eu quero ser famoso sim, da medida do possível, dando o meu melhor, trazendo ótimos convidados. O famoso é a consequência, né? É a consequência. A fama vai ser a consequência. O que é de ruim às vezes é que as pessoas na internet não tem filtro, né? Às vezes a pessoa não gostou nem na sua cara, vai lá e te critica. Ela assiste todo o podcast ou Lidar não. com haters, né? Eu sofri muito, levei uma juíza pra lá. Você já passou em algum momento você falar, eu vou encerrar porque eu não sei lidar com haters? Porque assim, os haters às vezes tá mais próximo de você do que você imagina, né? Nada. E lidar com isso... Eu adoro, meu querido, critica, vai aí. Eu não tenho... É crescimento, e eu também, no começo, Dorje, eu confesso que eu tenho dificuldade até hoje de lidar com exposição. Mas a minha vontade de ter o meu propósito de alcançar vidas é muito maior, então eu continuo. Mas eu tenho uma certa dificuldade, estou aprendendo a lidar com o meu merecimento e a exposição. Porque as pessoas te cobram muito, principalmente os haters. Te cobram. E eu sou uma pessoa assim, eu tô agora aqui arrumada com você, acabou aqui, eu desmonto. Pronto, você falou uma coisa que eu ia falar? O meu medo hoje, assim, por exemplo, eu não consigo separar o pessoal do profissional, não adianta. E não dá. E não dá. Só que eu tenho muito alcance. O meu podcast tem 8 meses de existência, eu alcanço 4 milhões de pessoas por mês. Obrigado, Senhor Deus. Eu sou merecedor de tudo que o mundo tem a me oferecer. Isso. Sou filho de Deus, nada melhor do que aproveitar os benefícios que Ele me permite viver. O meu medo é que as pessoas me vejam fazendo algo que não é relacionado ao podcast e vão lá e tentem me expor, por exemplo. Tá? Te julgar, né? Esse, às vezes, é o medo que eu tenho, mas é o preço da exposição. É o preço da exposição. Em primeiro lugar, você é um ser humano. Então, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de ficar... Obviamente que eu sei me colocar nos lugares, quando eu tenho que me arrumar, tal. Mas você fica meio que se policiando, às vezes. Mas eu sou uma pessoa que gosta de ter a liberdade de ser o que eu sou. Então, por exemplo, eu saio daqui, já vou tirar meu salto, já vou, sabe, já quero prender o cabelo do jeito que eu gosto, já tiro não sei o quê. E tá tudo bem, né? Mas as pessoas cobram isso. Por exemplo, já me encontraram em lugares públicos. Você é a moça da internet lá, do podcast? Eu faço assim, é ótimo. Eu adoro. Então, o reconhecimento é ótimo, só que eu faço assim, sou... Aí a pessoa começa a me olhar e ver, nossa, mas eu ando de Havaiana, eu ando de... Outro dia eu tava com moletom de capuz, tava frio, eu tava de shorts, Havaiana e moletom de capuz. E uma pessoa me cruzou na rua, e eu tava no caixa, e era o caixa que perguntou,
Ele ficou olhando assim, né, tal. Aí eu tirei o capuz. Aí, e agora eu tô vendo, é você. Eu falei, sou eu. E eu sou assim, ó, do jeito que você tá É bom. vendo. Uma vez aconteceu algo muito engraçado. Eu fiquei com uma pessoa e a pessoa, digamos que tava no sigilo. E depois a pessoa descobriu que eu tinha 4 milhões, né, de acesso na minha rede social. Nossa senhora, entrou em pânico. Tipo, com quem estou lidando? Será que eu vou conseguir viver isso? Porque a pessoa, ela trabalha para o governo. Ela tava fazendo um estudo aqui Vou em me São expor, Paulo. Ela é do IBGE. Só que essa pessoa, ela é comprometida. Infelizmente, eu descobri depois. Não vou me julgar, não, porque quer comprometer. Gente, que babado! E daí a pessoa depois... Eu gostei da cara do Cadu. Mas assim... Cadu, isso aí não pode dar corte. E daí o que eu falei pra ele? Eu falei assim, olha, eu sou solteiro, você que é comprometido. Quem deve respeito à pessoa é você. Eu vou chegar no meu Instagram, pessoal, e falar assim, olha, fiquei com esta pessoa. Claro que não, né? Pelo amor de Deus, o que eu faço no off fica no off. Gente, cada um com a sua conta. As pessoas muitas vezes se julgam. E eu não junto as coisas. Quando eu falo no fórum no off, não fica no off. Eu não vou falar com você no off. Falei com a Renata isso. Não vai expor. Né? Mas a internet, ela tem seu telhado de vidro. As pessoas, elas cobram de nós umas coisas que elas fazem no off. Então, e aí isso me pega, entendeu? Porque eu fico assim, tá, mas eu sou a host do podcast da Dor para a Cor, a Renata Guimarães. Sou uma profissional, mas eu também quero ter a minha liberdade, entendeu? E, desculpa a palavra, dane-se. Eu sou isso. E é muito bom você ser um pouquinho conhecido, porque... Eu também é revoltada. Brincadeira. Não, mas às vezes você fica assim, por que essa pessoa me criticou na minha rede social? Já aconteceu de pessoas não gostarem do meu corretor de imóveis e me criticaram no meu Instagram. Porque confundem, né? E esse negócio da rede social, o Dorothy, você tocou num ponto legal. É só coisa legal, né? As pessoas bem, fazendo coisas legais. Ninguém mostra mesmo a real. Quem vê pose não vê corre, Ninguém né? vai querer ver Muro das Lamentações, entendeu? Então as pessoas têm uma imagem, nossa, assim, que tá mais exposta, de que, nossa, a vida dela é maravilhosa, né? Não é, galera. Só que esquece que existe um contexto, existe uma história. E uma coisa que o Rodrigo Bacelar fala sempre é respeitar a jornada de cada um. Isso é muito importante para você viver em relacionamentos no geral, entendeu? Então, o que está na rede social não é a porcentagem total, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu sair daqui, eu vou correr para a construtora, tem uma equipe me esperando, e tipo, aqui eu tô bonitinha, daqui a pouco eu vou pro corre. Você é fotógrafo também. Então, lidou muito com imagem. São pessoas diferentes. Aqui é um personagem, não é um personagem. Não é um personagem, nós somos os hosts, mas somos profissionais e somos seres humanos, né? E a internet, ela cobra muito isso, a gente ser 24 horas isso. E não é. E não somos. E tá tudo bem, que delícia. Não é. E sabe, então, hoje, quando eu olho para trás e vejo o que eu já passei e onde estou, para mim é uma história de sucesso. Quando eu volto para Paraíba, as pessoas já me veem de olhos diferentes. Poxa, o Dorival, olha só, tem um programa. Penso que eu sou rico milionário, mas não sou, só tenho um programa e sou corretor de imóveis, né? Então, as pessoas começam já a te ver, poxa, ele teve sucesso. Mas pessoas... por que ele teve sucesso? Como as pessoas que falam isso, muitas vezes, elas nasceram juntamente comigo, no mesmo local que eu nasci, só que a diferença é que eu tive coragem de sair do leito das pessoas que falam que me amam. Porque, igual você pontuou no início, amor não paga conta. Exato. Não paga. Tá. Gente, meu colar caiu. Não paga conta. Esse colar tá pesado. Tá caindo. Tá pesado. Nossa, Dorji, mas que bate-papo gostoso. Que legal saber da sua trajetória de sucesso, da sua coragem, da sua determinação para sair lá da Paraíba, do sertão nordestino e acreditar em você em primeiro lugar. Tem que ser... Né? É muito gostoso. Acredite. E você é uma referência, uma inspiração para todos que estão nesse caminho. Eu queria que você deixasse aqui algumas orientações, de repente, para algumas pessoas que estão querendo entrar nesse nicho imobiliário como corretor e não sabe o caminho. Porque, assim, às vezes a pessoa está desempregada ou não está feliz, né? Onde está. Qual é o caminho para isso? Deixa a sua rede social, se a pessoa quiser conversar.
Deixa também o seu canal no YouTube do Pod do Dorje, que é demais. O Pod do Dorje é famosinho, tá? Basta você pesquisar no Google aí, o podcast do Dorje, só puxa o meu, graças a Deus. Adoro essa afirmação dele, assim, quando ele fala com autoridade. É. Pessoal, olha só. Para você ser corretor ou corretora de imóveis, é bem simples, Rei. Só precisa ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência, mas é claro, você tem que ter uma veia comercial. Tá. Por que você tem que ser comercial? Porque você vai ser um vendedor. Em sua grande maioria das vezes, não tem salário fixo. Porém, uma única venda, ela te garante aí um salário de 6 meses, se você for CLT, recebendo o salário mínimo básico, tá? Agora, se você quer trabalhar comigo, com o Dorgival, apresentador do podcast Pod do Dorje, eu sou gerente da construtora e tenho uma oportunidade para você, ó. Chama aí @Dorgival Alves no meu Instagram pessoal, e o canal do YouTube é o podcast do Dorje. Legal. E até para ser corretor, a gente estava falando em planejamento. Você tem que ser uma pessoa que tenha um planejamento financeiro, assim... Principalmente. Super disciplinado, né? Porque existem vendas, de repente não existe, então... por um tempo, né? Não vai existir. Então, eu acho muito legal isso. E vocês dão todo esse suporte, né? Exatamente. A Renata falou um ponto crucial. Ser corretor de imóveis, lembre-se, você vai ser autônomo, ou seja, você só ganha se você vender. Por isso que quando você, corretor ou corretora, sai de casa para trabalhar na profissão, por favor, o cliente que você pegar é o cliente mais especial que você possa ter, porque ali vai ser decisivo para uma venda, sim ou não. A forma que você tratar este cliente, você vai ter bons frutos. Por isso que a Rê falou, ter um planejamento financeiro é muito importante, porque você nunca sabe quando que será a próxima venda. Por isso, tenha planejamento, porque se você está descapitalizado, tentando vender, a sua frustração ou o seu medo intrínseco que você não vai falar que está sem dinheiro para levar mantimento para sua família, vai aflorar nas suas negociações. Você vai deixar transparecer para o cliente e isso vai literalmente acabar com sua venda. É um obstáculo. É um obstáculo, porque hoje, quando você está com a sua vida financeira em dia, tudo fica mais relax. Gente, é muito complexo isso e muito importante, né? Eu acho que a pessoa ela tem que ter noção do que ela quer na vida e como ela quer fazer isso e aonde ela quer chegar, né? Isso eu sempre falo para as pessoas, mas eu falo primeiro para mim. Dorje, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Que delícia, que história incrível, inspiradora. Eu adorei conhecer você, conheci você de uma forma tão aleatória, né? E agora a gente tem essa proximidade, somos hosts, né? Levamos informações para milhares de pessoas, a gente fala sempre, né, isso. E é isso que nos motiva. Exatamente. Então tá, muito obrigado, Rê, pelo convite, é claro. E você pode estar me seguindo aí no @Dorgival Alves. E o podcast está logo no meu perfil do @Dorgival Alves. E Rê, eu agradeço pelo convite. Nós nos encontramos de forma aleatória. A Rê, gente, ela enquadra muito bem na câmera. Você vê a foto dela aqui, ó, na câmera. Meu Deus, eu te conhecia assim, meu Deus, como é que essa mulher fica tão bem focada nas câmeras? E eu ficava pros filmmakers, o Anthony, no caso era o guri que te filmava antes. Como que ela fica tão fotogênica? Tem táticas específicas? Então, aproveitando o assunto, não precisa ser fotogênica, né? Eu acho que assim, acho não, vou falar com a firmeza que você fala de você. Eu tenho um rosto que favorece, né? Então, eu fui modelo fotográfica, tem algumas técnicas, mas eu tenho um rosto, expressões que favorecem, né? Então, eu utilizo isso ao meu benefício, obviamente. Mas você não precisa ser fotogênica e nem ser modelo para ser fotografada. Eu tenho uma mentoria que chama Grandes Mulheres, Grandes Inspirações, que trabalha terapia através da fotografia. Se você tem medo ou não tem coragem de se ver e tem vontade de fazer fotografia, me procura, que eu quero te ajudar nessa experiência incrível. E não, meu rosto enquadra porque eu fui privilegiada por Deus e pelos meus pais. Mas existe sim a questão das expressões, né, a postura. Eu trabalho muito isso também e agradeço o elogio. É isso. Tá bom? Pessoal,
chegamos ao final de mais um episódio no podcast da Dor para a Cor. Agradeço a todos que ficaram conosco, esse microfone, até o final, faz parte, né? Compartilhe com quem você ama, deixe o seu comentário que o Dorje vai também responder no chat do YouTube, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Lembrando que o podcast da Dor para a Cor, ele apoia um projeto muito sério no Instagram, que é o projeto Osvaldo Ornelas. O arroba é projeto.osvaldoornelas com 2 L's. É isso aí. Como é que se despede como convidado? Como convidado, deixa Sim. uma mensagem maravilhosa para milhares de pessoas que estão nos assistindo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né, porque você ter acompanhado um pouquinho da minha história. Seja você sua fonte de maior inspiração, você é filho de Deus, então você é merecedor viver a abundância e a prosperidade. Então, busque e faça acontecer. É isso. Se cuidem e fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.